Então, vamos começar a nossa segunda aula sobre dimensionamento de reservatório, enfim, aquelas coisas que a gente já estava falando do último vídeo. E aí eu peguei essa questão que a professora passou na atividade e a gente respondeu em sala, e aí eu vou tentar responder com vocês da maneira mais clara possível, da forma que eu consegui entender, e ressaltar algumas coisas de como a organização na hora de responder uma questão importa muito. Porque se você não organiza o seu pensamento, você não entende nada. Então vamos lá. Lembrando que eu coloquei aqui, ó, para não colocar a tabela aqui, eu coloquei as informações todas que a gente vai precisar, que no caso estaria na tabela, é o apartamento, que é 200 litros por dia, tá? Então vamos lá. Dimensionar os reservatórios de um prédio multifamiliar, então aqui, ó. É sempre importante, como eu falei na outra aula, a gente grifar todas as partezinhas que a gente com certeza vai precisar. Então, é um prédio multifamiliar de 6 pavimentos com 4 apartamentos por andar de sala, cozinha, 2 quartos, área de serviço e 1 quarto de empregado. OBS, considerar 2 dias de consumo, dimensionar reservatório superior e reservatório inferior. Tá. Lembrando que pra gente, as informações que realmente são importantes pra gente no momento são o que, gente? É justamente o que? A gente vai precisar das informações dos quartos, tá? Por quê? Porque é com ele que a gente vai descobrir a quantidade de pessoas que moram no apartamento, né? E aí a gente vai precisar o quê? Como eu já falei na outra aula, são 2 pessoas por 4, né? 2 pessoas por quarto. Então, isso aqui, ó. Se são 2 quartos, então a gente 2 pessoas por quarto. Ok? Então, a gente vai ter o quê? 4. Então, esses 2 quartos, a gente vai ter o quê? 4 pessoas, certo? Então, vão ser 4 pessoas nesses 2 quartos. Então a gente tem que entender muito isso direitinho. E a gente tem 1 quarto de empregada, que eu até perguntei para a professora na hora. E esse quarto de empregada é um quarto de serviço. Então as pessoas não dormem lá, elas vão passar um tempo. Então é considerado apenas 1 pessoa. Então a gente vai somar o número de 4 pessoas dos 2 quartos e o número de 1 pessoa do quarto de serviço, ok? Que vai dar o que? No total, 5 pessoas. Certo, pessoal? E aí, continuando, a gente vai precisar de outra informação muito importante, que é o que? A gente vai precisar saber o número total disso aqui, ó. Que ele jogou esse dado pra gente. E aí a gente vai ter que multiplicar, porque em cada pavimento, ó, em cada pavimento são 4 apartamentos. Então, a gente vai ter que multiplicar 6 vezes 4. E aí, pra gente descobrir o número de pessoas totais, né? A gente vai precisar de quê? A gente vai dizer que P, né? Que é o número de pessoas. E a gente vai multiplicar os valores. Então, a gente já sabe que a gente tem 5, né? E a gente vai multiplicar vezes 4 vezes 6. E isso daqui vai dar o nosso resultado final, que vai ser 120. Então, isso aqui vai ser o número total de pessoas, né? Isso, meus amores. Eita, saí aqui sem querer. E agora a gente vai precisar usar o que? Aquela nossa formulazinha, porque a gente já sabe o número de pessoas, que é 120, e a gente já sabe o número de quantidade de litro por pessoa, que é 200 litros por dia, já de acordo com a tabela. Lembrando que esse dado aqui a gente tem que buscar na tabela. Se não tiver a tabela, a gente não consegue adivinhar qual é o dado, ok? Então, a gente vai botar o quê? A gente vai colocar aqui CD, né? É igual a P. Vou botar a fórmula aqui. P vezes Q. Fiz uma alteração aqui, que foi o quê? Pra gente economizar tempo, já é bom a gente multiplicar toda de uma vez. Então, a gente adiciona a quantidade de dias na fórmula. E aí, no caso, vai ser o que, gente? Ó, eu vou circular aqui melhor para dar para entender.
Isso daqui, ó, a quantidade de dias é esse valor aqui. E esse valor de P é esse aqui, ó, o número de pessoas. E esse Q é o de 200, ok? Então, é isso. E agora é só multiplicar. Para ficar mais fácil, a gente pode fazer o quê? Essa multiplicação primeiro multiplica 2 vezes 120, né? Que vai dar 240. E depois é só repetir o 200, que no caso é isso aqui. E aí, faz outro cálculo, né? Que vai dar o quê? A resposta, 48 mil litros. E aí, não vamos esquecer de transformar para o quê, meu povo? Para metros coluna d'água, né? Metro cúbico, que é dividir por 1000. Gente, não tem erro, é só isso, tá? E a vírgula vai fazer o quê? A vírgula não tá aqui, ó. Ela vai andar 1, 2, 3. E ela vai ficar aqui, que vai dar o que? A resposta? Vai dar 48 metros cúbicos, tá? Não tem erro. E aí, continuando, para terminar de responder a questão, a gente vai fazer o que, minha gente? A gente tem que lembrar que o quê? Que... Eita, me perdi. Sim, a gente vai ter que consumir no quê? A gente vai ter que calcular o reservatório superior e o reservatório inferior, que é a mesma pegada daquela outra questão que eu já fiz. Então, a gente vai, olha, reservatório... Eita, errei aqui. Reservatório superior. Eu já vou botar separado aqui. E o inferior. E é aquele negócio das fórmulas. Então, no reservatório inferior, lembrar que sempre são 3/5. E no superior que são 2/5. E aí a gente vai multiplicar pelo valor de 48 mil. E agora é só calcular. Que no caso, você vai multiplicar 2 vezes 48 mil e depois dividir por 5. E aí esse resultado a gente já sabe que vai dar 19.200 litros, tá? Ou 19,2, aquele negócio da vírgula, ok? E aqui faz a mesma coisa, 48 mil dividido por 1, que dá ele mesmo, vezes 3 e depois divide por 5, que vai dar 28.800, tá? E faz o negócio da vírgula. 1, 2, 3, 28,8 metros cúbicos. E é isso, gente. Essa foi a resposta. Não tem o que complicar, tá? Só saber isso aqui decorado. Saber que o superior é 2 e o inferior é 3, tá? E é isso, meus amores. Deixa o like aí.